Pessoal, agora eu vou chamar aqui meu camarada, Leonardo Rossato, cientista político. Tudo bem, Léo? Boa tarde, Miguel. Prazer estar com vocês de novo aí. Parabéns aí pelos 500 mil inscritos. É uma marca, para quem lida todos os dias com redes sociais, é uma marca incrível, especialmente para um grupo de mídia, né? Então é bem complicado você chegar nesse patamar. E isso só mostra o quanto que as pessoas se interessam pelo conteúdo da Fórum. Eu acho que isso é, antes de tudo, um comprovante da qualidade da comunidade que vocês criaram aqui, que é uma coisa realmente muito diferente, muito importante mesmo. Assim. Parabéns. Valeu, Léo. Valeu. E você também tem participado aqui dessa nossa luta. Há um tempão já que você vem aqui, tem sempre a gentileza de participar aqui do jornal. Vai fazer um ano, mais de um ano, a gente participou juntos aqui de programas que são verdadeiras lutas, né? O jornalismo é uma luta, a vida é uma luta. Eu tenho essa concepção, né? A gente tenta entender esse país complicado, esse país cheio de contradições. As pessoas também imaginam, todo mundo fica confuso, o que está acontecendo? E é um país com muita instabilidade política, né, Léo? Então, eu imagino que o grau de angústia das pessoas, dos brasileiros, deve ser maior do que de outros países. Um país muito grande, muito instável. Né? Não, tem comprovação, né? Eu acho que tinha uma pesquisa dizendo um tempo atrás que o Brasil é o campeão mundial de ansiedade. Óbvio que não é só sobre política, mas contextualmente falando, o Brasil, nos últimos anos, especialmente pós-pandemia, tem sofrido bastante com isso. Né? Muita coisa mudando, muita estabilidade. É realmente assim um cenário em que as pessoas ficam muito ansiosas e buscam se informar. Então, até o nosso ato de informar, o nosso ato de analisar, tem que ser feito com uma certa gentileza para não alimentar ainda mais a ansiedade das pessoas. Bem colocado, bem colocado. É uma responsabilidade, muita ansiedade, porque é a questão política e a questão econômica, né? Porque é um país também instável economicamente. Né? A gente nunca tem certeza se o ano que vem vai cair tudo, vai quebrar tudo, se a inflação vai explodir, não é que nem a Suíça, o Japão, que os caras nem. A inflação chega a 0,1%. Eu já vi notícia, né, que no Japão a inflação chegou a 0,2% num ano, teve protesto na rua. Fala, pô, os caras estão. Mas é importante que eles façam isso, né? Porque eles sabem que eles não sossegam, mas eu quero dizer o seguinte, que a questão econômica também aflige muitos brasileiros, né? O Brasil é campeão mundial de rotatividade de emprego, as pessoas não duram muito tempo no emprego, né? No setor privado, né? Sobretudo. O setor público, apesar dessa fama dos funcionários públicos ganharem muito, ganham pouco, os funcionários públicos do executivo. Tem alguns setores, né, que ganham mais, judiciário, tudo, o Ministério Público, mas a maioria ganha pouco, tem pesquisa sobre isso, né, inclusive na média global. Enfim, é instável, é difícil, é um país difícil. Instável politicamente, instável economicamente. Então, haja coração para... Por isso é importante o setor de notícias, e bem colocado, para não alimentar a ansiedade. Não adianta nada, né? Ficar desesperado, não vai resolver nada, o desespero, né? Mas na realidade, vamos até passar por uma pauta econômica que eu acho válido. Léo, aparentemente as coisas estão bem, cara. Não dá nem para acreditar. Estou até assim meio desconfiado, mas aparentemente a economia vai bem. O Itaú ontem reviu o crescimento do PIB de 2023 para mais 2%, para 2,3%. O dólar caiu, fechou a 4,80 ontem. O que está acontecendo? A queda do dólar em específico foi por causa da mudança de viés da Standard Poor's, né? Que mudou o viés da classificação de risco do Brasil para positivo. Então, você percebe que realmente existe uma mudança de clima em relação à economia do país. E às vezes as pessoas elas subestimam isso, mas isso tem a ver com uma coisa muito óbvia que chama previsibilidade. Quando você tem um governo que vem de previsibilidade, que você sabe para onde vai, o que vai fazer, não importa se você concorda ou não,
né? Assim, você pode pegar e falar sobre, por exemplo, arcabouço fiscal. Tenho críticas ao arcabouço fiscal. Tudo bem, mas existe um componente de previsibilidade aí. Existe um governo que indica para onde vai, que traz previsibilidade. E previsibilidade é um negócio que os mercados desejam muito. Então, por quê? Porque previsibilidade traz tranquilidade para investimentos de médio e longo prazo. Quando estava no governo Bolsonaro, cada dia era uma bomba nova, você não sabia o ambiente de investimento, você não sabia o que ia acontecer. Então, esses day traders aí achavam o governo Bolsonaro o paraíso, porque ele era o paraíso do especulador. Então, o capital que entrava no Brasil era um capital de curto e curtíssimo prazo. Por quê? Porque o governo era absolutamente imprevisível. E as falas do governo, as ações do governo, frequentemente mexiam nos mercados. E hoje não, hoje você tem só que assim, para o médio e para o longo prazo, isso é catastrófico. Isso não traz uma trajetória de crescimento econômico, isso só faz os especuladores ganharem em detrimento de todo o restante da economia. E hoje não, hoje você tem um cenário contrário, né? Esses caras que falam, ah, não, o Brasil vai quebrar em 6 meses com o Lula. Teve analista aí do mercado falando isso. Em 6 meses o Brasil volta a ter um cenário minimamente previsível, os indicadores econômicos melhoram e as coisas vão voltando ao lugar, porque você tem um governo que independente de você concordar plenamente ou não com a direção que ele está tomando, ele tem uma direção definida. Ele está dando passos decisivos nessa direção. Então, a previsibilidade faz com que os analistas de mercado fiquem mais tranquilos. E as pequenas notícias positivas começam a surgir, porque as pessoas começam a confiar que o governo não vai dar um cavalo de pau daqui a pouco e mudar completamente de direção ao sabor do vento. E com isso as previsões começam a melhorar, o mercado começa a ficar mais otimista, a economia começa a girar melhor, né? Eu acho que falta isso chegar na população, falta essa percepção chegar mais na população ainda, né? A gente está falando de uma percepção de mercado, mas para a população ainda precisa, a população ainda tem as mesmas reclamações. Ah, o preço no mercado está muito alto, ou seja, você precisa começar a trabalhar a massa salarial de novo, começar a trabalhar a empregabilidade, todas essas coisas que o governo já está trabalhando, mas são mais de médio e longo prazo, né? Mas previsibilidade, basicamente previsibilidade. É isso aí, Léo. Muito bem. Ó, a notícia do dia é essa. Deixa eu só aumentar aqui, peraí. Ó. Marcos Duval é investigado por divulgar documentos da ABIN. Já dei a notícia aqui mais cedo. O Marcos Duval foi alvo de uma operação de busca e apreensão em seus endereços, né? Gabinete, casa. Uma operação da Polícia Federal, autorizada pelo Alexandre de Moraes. Então, as informações ainda estão chegando sobre as razões, né? Esse jornalista da Globo deu essa razão. O que você acha disso, Léo? O Marcos, no começo do ano, ele tá fazendo um papel que vai do patético ao golpista mesmo, né? Primeiro ele falou que ia sair do governo Bolsonaro, que ia falar a verdade. Depois ele tentou jogar aquela história de que ele teve uma reunião com o Alexandre de Moraes para tentar forçar uma suspeição do Alexandre de Moraes em relação ao Bolsonaro. E, e, e daí, assim, é uma coisa de forjar uma situação, né? O Marcos Duval, ele é um cara que ele forjou situações desde antes de ser senador. Ele tem isso como modus operandi. Ele ganhou status e foi eleito senador com toda essa coisa meio assim. Ele
Basicamente, ele era um cara, um youtuber, um vendedor de cursos nos Estados Unidos, que ele exaltava essas suas ligações assim com a SWAT, com outras coisas, com outras polícias assim, e queria trazer isso para o Brasil e ele convenceu muita gente disso. Mas na verdade ele não tinha ligações com grandes grupos, nada do tipo, né? Ele continua inventando coisas, ele continua trazendo essas coisas e ele, assim, como todo cara assim que se acha esperto demais, ele acaba dando escorregões. E me parece que essa tentativa do Marcos Duval de tentar forjar uma suspeição do Alexandre de Moraes e vai sair assim, vai sair mal para ele. E ele tem risco de ser investigado, tem risco até mesmo de perder o mandato, porque esse tipo de ação acaba assim, apesar de termos aí uma porção de bolsonaristas no Senado tão ruins quanto o Marcos Duval, a gente tem Damares, Eduardo Girão, Marcos Rogério, enfim, né? Toda essa Mourão, toda essa turma, Sérgio Moro, todo mundo que essa turma que a gente conhece, é, isso é um negócio que pega mal para o próprio Senado, porque mostra que o Marcos Duval ele é um mentiroso compulsivo, ele é um cara perigoso para os seus colegas e ele pode colocar seus colegas em maus lençóis. Então eu não duvido que no médio prazo isso vá desembocar numa cassação do Marcos Duval, porque é aquilo, é a lógica do cara que tenta ser esperto demais em todas as ocasiões. E uma hora ele acaba escorregando. Eu tô, enquanto você está falando, estou te ouvindo, estou também vendo as atualizações para ver o que tem de novo aqui. Eu peguei aqui, tem muito meme, né? A internet caiu de cima do Marcos Duval, porque ele é uma figura muito histriônica, né? Apesar de que ele brinca com coisa séria, né? Ele brinca, ele acha, ele tentou tirar um sarro da cara do Alexandre de Moraes, o que é uma coisa que não é aconselhável, né? É típico de patriotário, né? Lembrei daquele advogado tentando tirar um sarro da cara do Zanini. Aquele sujeito era muito burro. Você fala, se filmar agredindo uma pessoa, ainda mais um advogado do calibre do Zanini, tem que ter muita valentia, tem que ser muito valente. Né, Léo? Existe, Burro, né? existe uma diferença. Existe uma diferença entre a valentia e a burrice propriamente. Né? Eu acho que a burrice ela tem essa coisa da percepção de você achar que você é invulnerável. E até mesmo a valentia, ela tem limites. Você sabe quando você pode ser valente ou não, mas isso é burrice. E o que o Marcos Duval fez é justamente essa percepção de que ele era de alguma maneira invulnerável e acabou dando nisso, né? E dando com os burros na água. O Alexandre de Moraes ele teve uma postura republicana em todo o tempo, ele não caiu na conversinha do Marcos Duval, e isso vai acabar sendo um problema só para ele. Por quê? Porque o bolsonarismo, assim, ele tem essa, né, de pecar pelo excesso de confiança. O caso do Marcos Duval lembra o caso do Mauro Cid. O Mauro Cid é um cara que ele sofreu investigações. A investigação contra o Mauro Cid ela começou quando o Mauro Cid, quando o Bolsonaro mandou, se não me engano, o Mauro Cid postar um documento sigiloso num servidor de rede social, que foi um negócio maluco, e daí a PF pegou isso e começou a investigar, e
começou a investigar outras coisas do Mauro Cid até chegar na questão da falsificação dos cartões de vacinação. E quando pegaram o Mauro Cid por causa disso, viram o celular dele e viram que o backup estava ativado, que ele não teve nenhum tipo de proteção, que é como o celular de uma pessoa física comum, que não tinha nenhum tipo de proteção, coisa do tipo. Então, e começaram a partir daí a pegar todos os ilícitos que estão surgindo aí, inclusive a minuta aí do golpe, que é um negócio maluco, né? O Brasil tem minuta de golpe. Você tem que pegar e divulgar que você está dando um golpe de Estado no Diário Oficial. Enfim, é isso. Deixa eu colocar aqui umas notícias que eu separei. Aqui estão falando, né? Basicamente são 2 motivos para a busca e apreensão nos endereços do Marcos Duval. Um dos motivos é que ele divulgou documentos sigilosos da BIM. Aqui está, ele no Twitter, ele escreveu isso. Atenção, segue o relatório da BIM. Né? Você vê o grau de responsabilidade desse sujeito, divulgar um documento sigiloso, você vê o grau de compromisso que ele tem com as instituições, com a estabilidade do país. Atenção, segue o relatório da BIM, tudo isso por tentativa de mentir, né? De criar um fake news, de achar que o governo permitiu o 8 de janeiro, uma narrativa completamente esquizofrênica. Enfim, esse é uma dos motivos. Ainda estou apurando para ver, mas é o que já está saindo na imprensa. E outro é a obstrução de justiça nas investigações do 8 de janeiro, que ele estaria atuando para obstruir a justiça. Tem outra imagem que eu vou trazer aqui, que eu separei também. Peraí. Deixa eu só fechar fechar essa aqui. Outra notícia, vou trazer a imagem aqui, que é que as contas do Marcos Duval foram retidas. Né? Então, a gente já tem as informações, todo mundo já está entrando para conferir, né? Isso é uma coisa que você confere na hora. Você confere na hora e as contas já avisam. Então, aí o Google Noblar já postou, né, para comprovar. Eita, Marcos Duval, sua conta no Twitter está retida por ordem judicial. Manjou essa? O pessoal já está chamando muito o Marcos Duval de manja, porque ele ficou postando foto do Flávio Dino de sunga, né? Uma coisa grotesca. Eu acho que, nesse caso, qual que é o argumento? E daí, assim, eu falo isso tendo me debruçado bastante sobre essa questão do 8 de janeiro. Qual que é o argumento dos bolsonaristas em relação ao 8 de janeiro, especialmente o Marcos Duval? Eles argumentam que a ABIN avisou o Flávio Dino que teriam manifestações violentas ou qualquer coisa do tipo, e que o Flávio Dino foi conivente porque existia um grande plano do PT de, entre aspas, deixar os bolsonaristas destruírem tudo e depois culpar eles por isso. Tá bom, tudo bem. É uma narrativa que eles criaram, é uma tese bastante estapafúrdia, vamos dizer assim, mas que não conta com amparo na realidade. Por quê? Porque mesmo se a BIM tivesse entregado um relatório para o Flávio Dino, o que o Flávio Dino poderia fazer era buscar a Polícia do Distrito Federal para estar de prontidão e buscar a guarda do Exército do Palácio para estar de prontidão. E são esses dois que estavam, um sob comando do Anderson Torres, que era o ex-ministro do Bolsonaro, e o outro, apesar do general Gonçalves Dias ter assumido o GSI, e você ter todo um. Não tinham tido nomeações para o GSI
desde janeiro. Então, assim, você era a primeira semana de governo, estava trabalhando ainda no segundo, terceiro escalão com as equipes antigas. Então, na prática, quem estava lá cuidando do GSI, cuidando da própria guarda ali, dando as ordens, né, dando os direcionamentos, era a turma que trabalhava com o general Heleno. Então, na prática, esse relatório da ABIN, não importa o que ele dissesse, não ia fazer diferença nenhuma, porque naquele momento a capacidade do Flávio Dino de ordenar um esquema de segurança reforçado por conta de todo o contexto de começo de governo e de você ter representantes de um governo anterior que não reconhecia esse governo em pontos estratégicos, que é a PM do Distrito Federal e o GSI ainda, né, e o segundo, terceiro escalão do GSI, não fariam muita diferença. Então, assim, o que esse relatório quer dizer? Beleza, ele tava sabendo, mas assim, ele tava um pouco de mãos atadas. E a partir do que aconteceu, ele pôde começar a agir através do Ricardo Capelli como interventor na Polícia Militar do Distrito Federal. Você não pode fazer intervenção preventiva na Polícia Militar, né? Infelizmente. E foi o que aconteceu. Agora, o Marcos Duval querer jogar toda uma teoria aí e tal, é uma maluquice, porque todo mundo que estava lá era de fato bolsonarista. E se eles foram estúpidos e foram tiveram aquela atitude grotesca de invadir e destruir tudo, é culpa deles. Não é culpa de supostamente quem não conseguiu deter isso, porque não tinha na mão os sistemas de segurança necessários. É culpa deles. Né? Enfim, e nesse caso isso está bem notório. Só que agora, né, por conta de tudo isso, por conta de revelar documento secreto, por conta de obstruir investigação, por conta de trazer esses elementos todos aí, o Marcos Duval ele vai acabar no meio dessa investigação, porque convenhamos, a gente sabe que tem deputado na CPMI, o André Fernandes, lá do Ceará, que incentivou as manifestações de 8 de janeiro. Tem deputado naquele congresso que incentivou as manifestações, óbvio, eles vão apagar e tal, não sei o quê, mas eles incentivaram, eles estavam ali no meio. Agora eles querem falar que não era a gente, não foi coisa nossa, foi uma invenção do PT. Assim, é uma tese estapafúrdia que eles vão pegar. E qual que é a estratégia do bolsonarismo? É insistir até criar uma massa que acredite nisso, até criar um grupo de pessoas que acredite nisso, por mais absurda que seja a tese. E eles vão continuar espalhando para o seu grupo. E tem lá os bolsonaristas mais fiéis que acreditam piamente que o 8 de janeiro, tudo que aconteceu lá, foi uma armação do PT. E isso, assim, vai ter que ser trabalhado, vai ter que ser trabalhado na justiça, com evidências, com provas na própria CPMI, né? E eu acho que esse processo de busca e apreensão nos endereços do Marcos Duval e retenção das suas contas nas redes sociais é um passo importante para isso. Acabei de receber uma informação aqui quente, que a Polícia Federal saiu há poucos minutos do gabinete do Marcos Duval, que terminou a busca e apreensão, 5 minutos atrás, saiu com um malote de coisas do gabinete do senador, saíram em carros descaracterizados. O Alexandre de Moraes avisou o Rodrigo Pacheco da operação, não houve reação no Senado, né? Só alguns bolsonaristas chiaram. Então, é uma coisa muito séria a investigação contra o Marcos Duval. Ele tentou fazer a democracia brasileira de palhaço, né? E vai pagar por isso. Uma coisa que é interessante, Léo, nesse processo todo, a gente acabou lembrando disso, né? Essa teoria acabou se fortalecendo, é uma teoria importante.
que a democracia tem dentes afiados também. A democracia é um regime que permite, é o melhor regime que tem, permite as liberdades, garante a integridade individual, é o regime que mais garante isso, a integridade individual, mas tem dente. Né? A democracia não pode ser uma coisa assim que qualquer um pode dar golpe, pode brincar, quebrar o Palácio do Planalto. Vamos quebrar tudo, quebrar o Supremo Tribunal Federal, né? Democracia. Não é bem assim. Né? A democracia ela precisa se defender, senão, isso tem várias teorias sobre isso, tem livros sobre isso. O pessoal levantou teses de democracia militante, né? de cientistas políticos saídos da Alemanha, saídos do nazismo, e começaram já a falar, já na década de 60, década de 50, 60, pessoal, a gente viveu isso na Alemanha, democracia, você não pode brincar, se começar a ter esses grupos extremistas, fascistas, começarem a levantar muito, a se organizarem muito, é preciso que a democracia se defenda. Por isso que o fascismo é criminalizado em grande parte do mundo. Né? O pessoal fala que nos Estados Unidos não é, né, mas não é bem assim. A gente sabe muito bem como os Estados Unidos tem muita coisa que é feita por baixo dos panos, né? Tem um serviço secreto muito poderoso. Eles podem se dar ao luxo também de permitir certas liberdades, porque ele tem um FBI, tem a CIA, tem serviços de informação, né? A NSA. Quem tem o NSA? Que governo tem o NSA na mão, não é verdade? Então, também essa lenda de que os Estados Unidos pode tudo, é terra da liberdade, existe um pouco de cinismo e romantismo nisso, né? Porque é um governo que tem o maior controle sobre os seus cidadãos do ponto de vista dos seus aparatos de espionagem, né? Que são usados pelos americanos, né? Já tem muita reportagem sobre isso. A reportagem do Snowden, né? Que mostrou que as redes sociais eram todas vigiadas, enfim. Tem outra. Deixa eu trazer. Eu separei várias notícias aqui. Tem várias notícias interessantes. Deixa eu começar a trazer uma. Isso aqui é importante. Ó. Deixa eu colocar na tela aqui. Peraí. Moro e Dallagnol sofrem derrota irreparável no TRF1. Uma derrota importante do senhor Sérgio Moro, porque é o seguinte, Léo. Aqui, ó. Deixa eu botar agora no maximizar aqui. Ó. É o seguinte, ó. Deixa eu ler aqui a notícia. Para ficar pequeno, vocês vão conseguir ler. Moro e Dallagnol sofrem derrota irreparável no TRF1. Nova decisão pode expor ainda mais escândalos na Operação Lava Jato. Por 5 votos a 3, o Tribunal Federal da Primeira Região, TRF1, decidiu que os documentos oriundos da Operação Spoofing podem ser abertos para o público. Isso não é brincadeira. A partir de agora, as mensagens hackeadas dos integrantes da Operação Lava Jato, publicadas na série de reportagens da Vaza Jato, podem ser acessadas por todos os processados no âmbito da Lava Jato. Deixa eu só observar uma coisa aqui. Essas mensagens da spoofing é um conjunto de informações muito superior ao que o pessoal da Vaza Jato tinha acesso. O Leandro Demore canso de repetir isso lá nas redes dele. O spoof é 1 tera, são vários bytes, e a outra é alguns gigabytes da Vaza Jato. Tem muita informação. Então, o que você tem a comentar sobre isso aí, Léo? A Lava Jato ela tem sofrido derrotas constantes, né? E o lavajatismo, como movimento político, ele tem sofrido derrotas, tem sofrido uma reação do próprio judiciário. Por quê? Porque a grande questão do lavajatismo é que ele colocou em questão o próprio judiciário. Quando você trabalha com um conjunto de ações como as da Lava Jato, que são ações totalmente heterodoxas, ações que vão muito além do escopo do Poder Judiciário, tanto no nível do MP, que era a Força Tarefa, quanto no nível dos julgamentos, no caso do Moro, e principalmente nessa integração entre os dois, que a gente sabe que teve, né, um conluio aí entre MP
e juiz, você percebe que, assim, eles foram muito além de suas funções constitucionais. Eles usaram métodos totalmente arbitrários, totalmente autoritários para conseguir provas. Eles tinham um objetivo político em conseguir essas provas, que hoje está claríssimo que era que assim, na verdade está claríssimo desde aquele famigerado PowerPoint do Deltan, que tudo apontava para o Lula, né? Então o objetivo dele sempre foi esse objetivo político de inviabilizar o PT, inviabilizar e além da spoofing, você tem só essa semana você teve a spoofing. Você tem a questão do Tony Garcia, que diz que lá fez uma espécie de agente duplo lá, trabalhou para Lava Jato, que eu pessoalmente, assim, o Tony Garcia para mim é o elo de menor confiança aí, né? Justamente pelo fato dele já ter trabalhado lá pro lado da Lava Jato e tal, mas é um cara que pode trazer informações importantes. Você tem o Toffoli, o Dias Toffoli, ministro do STF, anulando as condenações do Tacla Duran, o que vai permitir que ele volte para o Brasil depor. Então, assim, a Lava Jato tá sofrendo golpes sucessivos. E golpes, assim, não só na credibilidade, mas golpes na própria instrumentalidade. Então, assim, a Lava Jato claramente foi muito além do seu escopo, inventou coisas, trouxe coisas assim que precisam ser apuradas, cometeu injustiças, e isso precisa ser apurado, isso precisa ser trazido à tona para quê? Para que o judiciário recupere a credibilidade. E é o que o judiciário está fazendo. Porque o judiciário teve a sua credibilidade arranhada pela Lava Jato. Quando todo o judiciário, a cúpula do judiciário, se deixou levar pelo lavajatismo, as cortes superiores referendaram e validaram, sem crítica, aquilo que a Lava Jato trouxe, isso se tornou um movimento político que meio que tomou o país, com grande apoio da imprensa, que é a outra que precisa da Lava Jato. O judiciário, e depois se mostrou o tamanho da farsa, o judiciário se viu nu. E o judiciário tem que recuperar a sua credibilidade. Então o judiciário agora vai fazer um movimento coordenado contra a Lava Jato, investigando. A ideia da correição lá na 13ª Vara de Curitiba é para isso, é para achar irregularidades, problemas, arbitrariedades que eles cometeram nos processos envolvendo a Lava Jato, que claramente ocorreram, mas a gente não sabe exatamente o tamanho disso ainda. Muito bem, Léo. Léo, eu vou terminar o bloco, né? Muito bom conversar contigo, vou liberar você. Um forte abraço, bom final de semana, volto sempre aqui. Abraço, Miguel. Sempre que vou voltar em breve aí, tá bom? E é sempre bom estar com vocês aqui da Fórum. E mais uma vez, parabéns aí pelos 500 mil inscritos no canal, tá? Um Valeu, abraço. Léo. Tchau, Forte tchau. abraço.